Quando a gente encerrar as atividades, essa explicação para a segunda chamada, tá? A gente tem um conteúdo todo para passar, que é esse aí, ó, lei de Hess. A gente já falou termoquímica, a gente fez toda a teoria de termoquímica, a gente falou lei das ligações, como é que é o nome que dá? Fez calor das ligações, né? A gente falou da quebra das ligações, que essa quebra envolve energia endotérmica ou exotérmica, certo? E agora a gente vai falar sobre lei de Hess, tá? A lei de Hess, ela fecha essa parte da termoquímica. E diga-se de passagem, a gente vai fechar bem ela. E ela vai trazer um pouco de clareza sobre os cálculos, tá? Bom, são importantes esses assuntos? São. Eles envolvem contas. Algumas podem ser até chatas, mas essenciais, tá? E aí, eu vou terminar isso daqui. Eu vou passar mais um formulário para vocês fazerem referente a esse conteúdo. Bom, gente, então já fiquem espertos, já fiquem ligados que a gente vai ter essa tarefa para fazer hoje durante a atividade. O último formulário que nós enviamos, aqui, o último formulário está sendo fechado agora. Como eu falei para vocês, vou dar uma semana. A de termoquímica, calor das ligações. Ó. Teve 34 respostas, eu acabei de fechar ele. Tá? Vou tentar acompanhar melhor a organização deles. Inclusive a turma de vocês, gente, é a turma que está bem adiantada, viu? Porque todas as outras turmas estão em introdução e a de vocês é a única que está em 2 passos à frente. Nas aulas de sábado funcionam e meio que vocês concentram, né? Vocês acabam pegando o conteúdo com mais tranquilidade. Bora lá! Então o assunto da aula vai ser lei de Hess. Bora para aquela definiçãozinha básica, né? Texto, escrita, para a gente ir organizando. O que é a lei de Hess? Ó, não importa em quantas etapas ocorre uma reação química. Ela sempre libera e absorve a mesma quantidade de energia. Tá? Aqui o que ele está dizendo quando ele bota essa frase? Galera, ele diz o seguinte: não importa se a minha reação química, para ela chegar no final, ela vai ter 3, 4, 5, 6 etapas. O negócio é que no final dessas 6 etapas, a soma vai ser a mesma. Tá? Ela é basicamente a soma dessas etapas. Então, como é que a gente vai mostrar isso? Bora fazer aqui, ó. Eu vou ter uma reação química simples. Vou deixar aquela aproximação. Uma reação química simples. Eu tenho um produto A, esse produto vai virar B, certo? O produto A virar B, ele vai ter uma entalpia, que eu vou chamar de entalpia 1, tá? Vou botar só ΔH, vou botar igual, entalpia 1. Depois, esse produto B, ele vai virar C. E para virar de B para virar C, ele vai gastar uma outra valor de entalpia, que eu vou chamar de 2, tá? Não finalizada a nossa equação, o produto C, ele vem e vai virar o produto D. E aí ele vai gastar mais uma quantidade de energia, tá? Esses 3 momentos são as etapas de uma reação química. Então, tranquilamente, eu posso dizer que isso aqui, ó, é a etapa 1, tá? Essa daqui é a etapa 2 e essa daqui é a etapa 3. O fato curioso sobre essas etapas é que na química a gente pode simplesmente reduzi-las, tá? Tornando-a uma equação que nós chamamos de global. E como é que se faz essa equação global? De forma bem simples, tá? A forma mais simples de se produzir é você pegar os primeiros reagentes, colocar o tracinho e ir direto para os produtos finais, tá? Então a equação global aqui seria feita como? Seria o A se encaminhando para o D, tá? E aí a gente tem o que nós chamamos de ΔH, eu vou botar um T de total. Dá para escrever, né? ΔH, vou escrever até certinho. ΔH que nós chamamos de total. E aí, o que seria esse ΔH total? Segundo a lei de Hess, esse ΔH total
nada mais é do que a soma das 3 etapas que vocês estão vendo aí. Então, para mostrar esse ΔH total, o que é que eu vou fazer? Olha, esse ΔH, vou botar só um T, gente, que é de total. Ele vai ser o quê? Vai ser o ΔH da etapa 1 mais o ΔH da etapa 2 mais o ΔH, um dato mais bonito, o ΔH da etapa 3. Então, observa, não importa quantas etapas ocorram uma reação química, ela sempre libera e absorve a mesma quantidade de energia. Ou seja, independente do número de etapas, a gente vai sempre somar esses valores e ele vai dar o valor final, tá? Então, basicamente, é isso de cá que a gente precisa entender. Deixa eu ver o que eu passei aqui. Pronto. Pois bem, tá. Teoricamente é isso. E aqui eu até vou botar até em roxo para ficar claro. Aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de equação global, tá? Que é justamente aquela equação que ela tenta englobar todas as etapas em uma só, certo? Pois bem, com base nisso daqui, como é que a gente então vai calcular esse ΔH de uma forma mais clara? Acontece que quando a gente trabalha com esse tipo de cálculo de lei de Hess, a gente vai ter que seguir algumas regrinhas simples para poder entender o seu funcionamento e colocar uma prática muito mais clara, tá? Só ver uma fonte de áudio, tudo aqui. Tá, como é que vai ser isso? Então, da seguinte forma, ó. Eu vou pegar uma formulazinha global. Vou botar a fórmula global em azul aqui. A fórmula global vai ser essa, ó. Carbono grafite, ele vai virar carbono diamante. Lembrando, né? Carbono grafite é esse carbono que tem nos lápis que vocês usam. Exatamente isso. E o carbono diamante é aquele carbono dos anéis de diamante, aquelas coisas, né? As cortadeiras com ponta de diamante e tudo mais. É mais ou menos essa, de uma forma geral, a ideia. Tá? Só que é o seguinte, para chegar no carbono grafite e ele virar diamante, ele passa por 2 etapas. E são essas etapas que nós precisamos compreender e entender. Então, eu vou trazer para vocês aqui, ó, os dados dessas 2 etapas. E elas sempre vão se apresentar dessa forma. Eu vou fazer esse exemplo. Depois de fazer esse exemplo, vou dar as dicas que são importantes para poder fazer esses cálculos de forma mais simples. Tem dicas e são muito boas. Bom, a primeira dica está aqui, ó. A primeira dica não. Primeiramente, vamos botar as equações, né? Primeiro, a gente tem o carbono grafite, que eu junto com o oxigênio. E aí, esse carbono grafite, ele vira dióxido de carbono. Curiosamente, se eu fizer a mesma coisa com diamante, claro que são em circunstâncias diferentes, né? Pressões diferentes, temperaturas diferentes, ele também vira gás carbônico. Tá? Junto com essas 2 equações, eu vou ter uma outra informaçãozinha, que é o ΔH delas. Eu até vou chamar ΔH1 aqui e vou chamar ΔH2, para ficar mais claro para a gente, tá? Bora organizar isso daqui. Deixa eu pegar um espaço melhor. Para depois bater o print e mandar. Pega o print, gente. Hoje eu tô mandando no grupo, tá bom? A gente aperta demais aí, ó. Eu não tô fazendo nada, ó. Quando aperta demais, isso aqui acontece. Aí, pronto lá. Vamos lá. Esse ΔH1, ele vai ter... Ele vai ter o valor de... menos 393 kJ por mol. E o ΔH2 vai ter menos 395 kJ por mol. Esses valores estão arredondados, tá? A ideia é só para a gente entender como é que faz a conta. Acho que nem é tão exatamente, não é exato assim esse valor. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Cara, essa equação azul é a equação global. Essas equações vermelhas que estão com dados, que é quando você sempre vai receber essas informações para resolver esse tipo de questão, são as etapas da equação global. Só que o objetivo que eu tenho
é transformar essas equações aqui, essas etapas, na equação global. E aí descobrir a entalpia deles, tá? A gente vai fazer da forma mais simples possível para se entender. Porque você poderia simplesmente apenas ir invertendo os valores e achar o que a gente busca no final, que é o valor da entalpia final. Tá? Bom, o que é que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu preciso estudar a equação global e ver aonde está cada um dos elementos. Por exemplo, aqui eu só tenho 2 elementos. A gente vai fazer mais etapas, tá? Vai fazer mais exemplos. Nesse elemento aqui, eu tenho um grafite que está do lado dos reagentes. Aí eu tenho 2 equações globais. Desculpa, 2 etapas da equação. E aí eu tenho o carbono grafite que está desse lado, ó. Ó, carbono grafite do lado dos reagentes, carbono grafite do lado dos reagentes. Perfeito, tudo ok. Agora eu venho aqui, ó, carbono diamante está desse lado de cá, está do lado dos produtos. Eu olho para cá, carbono diamante está do lado dos reagentes. Bom, se um está do lado dos produtos, outro está do lado dos reagentes, não tem como eu trabalhar essas 2 equações juntas. Para trabalhar essas 2 equações, para formar a minha equação global, eu vou precisar pegar esse carbono diamante e colocar do lado dos produtos. Tá? Então eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, ó, e vou inverter. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, entre parênteses aqui, ó. Eu vou precisar inverter a equação. O de cá, eu não vou precisar fazer nada. Então, para montar minha equação global, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo contas e aí vou organizar meus números para poder fazer como se fosse soma, subtração e tudo mais. Aí depois eu vou ensinar os passos para fazer isso. Então, na primeira equação, se carbono grafite está do mesmo lado, eu simplesmente vou botar aqui, ó. Carbono grafite mais O2 vai formar CO2. Pronto, perfeito. O ΔH, ele vai permanecer o mesmo. Porque eu não mexi. Se eu não fiz nada na equação, não preciso mexer em nada. Eu só copiei e colei. Agora, a de baixo, que é o carbono diamante, olha, eu preciso inverter. Então, eu tenho que inverter toda essa equação. Como é que eu inverto? O que é produto vira reagente e o que era reagente vira produto. Somente isso. Então, eu vou fazer, ó, o que era produto, que é o CO2, vira reagente, CO2. Aí eu vou botar 7 aqui só para a gente poder eles ficarem alinhados e a gente ter a diferença dos reagentes e dos produtos mais fácil visualmente. E aí, o que era reagente vira produto. E o reagente era o quê? Era o carbono diamante mais o oxigênio, certo? Pronto, até aí tudo em paz. Agora, deixa eu pegar aqui para deixar organizadinho. Agora tem o grande X da questão, que é esse daqui, ó. Cara, como eu inverti a equação, esse valor também, ele sofre ação. E qual é a ação que ele vai sofrer? Ele vai ser invertido. Pensa comigo, qual é o inverso de menos 395? Alguém sabe, gente, me dizer qual é o inverso de menos 395? Só rapidinho, não precisa gastar muita saliva, não. É isso. Zaquias, você quer que eu apresente a tela aqui? Você tem que falar, professor. Bota a tela aí no coisa, porque senão eu não esqueço, cara. Pronto, aí, ó. Do jeito que você queria, era isso, né? E aí? Ninguém sabe o inverso de 395, é sério. Tá todo mundo dormindo ainda. 40 alunos na sala, 38 para ser exato, e ninguém sabe o que é inverso de 395. Tá massa. Avaliação promete. O inverso de negativo é o positivo, dá mais 395. Certo? É isso aqui, ó. Agora é o que acontece para a gente formar a nossa equaçãozinha que está aqui. Como é que eu sei que esses valores estão certos? É quando eu pego essa equação e eu simplifico ela. E como é que eu simplifico? Cara, na simplificação, o que está do mesmo lado a gente soma, o que está de lados diferentes a gente subtrai. Certo? Como assim? Ó, bora pegar um por um aqui. Eu tenho um oxigênio aqui e eu tenho o oxigênio aqui. Eles estão em lados opostos. Se eles estão em lados opostos, a gente subtrai. 1 menos 1, corta os dois. Aqui também, eu tenho o CO2 aqui e eu tenho o CO2 aqui. Eu tenho um de cada. Se eles estão em lados opostos, subtrai. E aí, nesse processo de subtração, nós conseguimos formar a nossa
equação global. Carbono grafite virou carbono diamante. Exatamente a equação que está aqui em cima, ela foi formada aqui agora. Tá? Ok. Só que isso aqui não finaliza, porque agora eu preciso achar o ΔH total dessa equação. E a gente viu que o ΔH total vai ser sempre a soma dos ΔHs que estamos trabalhando. Tá? No caso aqui, se a gente só tem duas equações, a gente vai somar essas duas. Então, ΔH total vai ser ΔH1 menos 393, mais, aqui é mais também, né? Vai ficar mais, 395. Então, meu ΔH vai ser 2 kJ por mol. Certo? Então, todo esse processo que a gente está montando aqui, ó, que vocês estão vendo de alteração da equação, de modificação da equação, é simplesmente para a gente chegar nesse valor aqui. Tá? Assim, esse é o exemplo mais simples que eu posso usar para vocês, e mesmo assim ainda teve uma inversão de valor. Tá? A gente fez um elemento que precisou ter essa inversão. E aí vocês acabam tendo que ver como é que a gente vai formando o composto. Tá? Vou copiar aqui para mandar para vocês. E aí nessa variação de composto, vocês percebem... Esse aqui é a grupo de vocês. Vocês percebem como é que vai formando, como é que vai concluindo, como é que vai fazendo. Tá? Copiar essa parte aqui. Pronto. Tá, gente? Pronto. Montamos a equação e fizemos nosso primeiro exemplo. Agora, a gente vai para o segundo exemplo, que a partir daqui a gente vai começar a trabalhar com as dicas. Porque sim, tem dicas para poder você facilitar e conseguir montar essa equação sem muitos transtornos. Vamos lá para nossas dicas. Dicas importantes para calcular a lei de Hess. Pronto, dicas importantes para calcular a lei de Hess. Cara, é o seguinte, quando a gente calcula a lei de Hess, a gente vai dividir as dicas em três. Uma que vai ser referente à multiplicação e divisão, a duas que vai ser referente à inversão e a outra que vai ser referente à soma da equação, tá? Então, bora para essas dicas aqui. Primeira dica, multiplicação, divisão. Bora lá, como é que acontece a multiplicação e a divisão? Seguinte, o que é que eu preciso montar aqui para vocês? Bora escrever, depois de escrever a gente monta direitinho. Como é que funciona essa dica? Vai ser da seguinte forma, ó. Quando multiplicar ou dividir um item da equação, vou ter de fazer com todos os itens, inclusive com o valor da variação da entalpia. E no caso aqui, né? Eu vou até pegar um deltazinho aqui para a gente botar. É o ΔH, tá, gente? Caracteres. Então, essa é a primeira informação importante que nós vamos falar aqui para vocês. Quando a gente fazer a multiplicação,
essa multiplicação, ela vai estar relacionada com a variação desse ΔH. Tá, bora explicar direitinho. Eu vou pegar uma equação aleatória, que é a formação da água, e aí em cima dela eu vou mostrar como vai acontecer as coisas. Olha, eu tenho a equação aqui, ó, H2 mais meio O2, e ele formou uma molécula de água. A formação desse elemento vai ter um gasto de energia de menos 286. Um gasto, né? Vai liberar essa quantidade de energia, né, para formar isso daqui. Pois bem, gente, essa equação aqui, se eu precisar, numa equação principal, fazer a multiplicação de algum desses elementos, qualquer número que seja, para poder deixar a equação equilibrada, o que vai acontecer? Eu vou ter que multiplicar todos os outros elementos. Por exemplo, por dizer que eu tenho uma outra equação global, duas águas em vez de uma água. Eu tenho duas águas em vez de uma água, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 2. Então, eu vou pegar isso daqui tudo e vou multiplicar por 2. Inclusive, esse valor também, ó. Se eu multiplicar qualquer coisa por 2 na equação, eu multiplico tudo na equação. Então, como resultado dessa multiplicação, vai ficar o quê? Aqui, ó, tem H2, vai ficar 2H2. Aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, né? 2 vezes meio dá 1. Mais o oxigênio, como não precisa, a gente não precisa representar o número, vai dar 2H2O. Então, essa é a equação que vai ficar. Além disso, o nosso ΔH, ele vai também ser multiplicado. Então, ele não vai ser mais somente menos 286, porque agora a gente tem 2 mols. E aí vem aquela regra que a gente falou no início, de que na estequiometria e o valor de entalpia, eles são diretamente proporcionais. A quantidade que aumenta, o outro aumenta. O ΔH aqui vai ficar 2 vezes menos 286, né? E vai dar quanto aqui? Vou pegar a calculadora para facilitar minha vida. 2 vezes 286 dá menos 572. Menos 572. Certo? Se eu precisar multiplicar 3 vezes, eu vou multiplicar 3 vezes. Se precisar multiplicar 4, 5, a quantidade que precisar multiplicar, a gente vai multiplicar. Dificilmente vai precisar multiplicar mais que 2. Muito dificilmente. Muito dificilmente. Tá? Então, essa é a primeira regra, multiplicação e divisão. Bora aqui para a segunda regra. A segunda regra é inversão da equação. Como assim inversão da equação? Acredite, a gente fez, no primeiro exemplo que a gente trabalhou com essa inversão. Então a gente vai entender como é que funciona ela aqui. Então, vamos lá. Quando inverto uma equação, você troca de posição os produtos e os reagentes. O que era produto vira reagente, o que era reagente vira produto. E como consequência, o valor da entalpia muda de sinal. Tá? Então, nossa regra da inversão da equação é essa de cá. Tá. Como é que funciona a regra da inversão da equação? Bora para o mesmo exemplo. Eu tenho aqui, ó, H2 mais meio O2 gerou H2O. E o nosso ΔH vai ser igual a menos 286. Quando a gente precisa fazer a inversão, né? O que significa? Significa que os reagentes vão virar produtos e que os produtos vão virar reagente. No caso, os produtos estão aqui desse lado. Ó. O produto é o H2O. E aí os reagentes que estão desse lado ficam do lado do produto. H2 mais meio oxigênio. No resultado final, vamos ter que fazer a inversão também do ΔH. Então esse ΔH ele vai também sofrer esse processo de inversão.
onde o que era negativo vai ficar positivo. Ou seja, no processo de inversão do valor, a gente só troca o sinal, certo? Simplesmente vai pegar o sinal e vai substituir, ele vai trocar esse sinal. São as duas regras. Essas duas regras são as principais para a gente trabalhar. A multiplicação e a divisão, né? Ali eu dei o exemplo de multiplicação, mas às vezes você pode dividir. Se você dividir, você vai dividir também o valor de cá, certo? E agora a regra da inversão, que é simplesmente o fato de você inverter o elemento quando necessário para fazer o cálculo. Tá bom? Então basicamente é isso. Para fechar, a última regra para cálculo da lei de Hess, a última dicasinha, né? É o que nós chamamos de soma da equação. Ô, gente, deixa eu dar uma informação para vocês. A gente faz a soma da equação, ela é um jeito de você verificar se o cálculo que você fez, se os valores que você colocou estão corretos. Tá? Porque quando você faz a soma da equação, você pega as equações das etapas e realiza essa soma, esses cálculos, você vai verificar se ele seguiu o protocolo e que se ele bateu certinho. Se não bateu certinho, na hora de soma vai dar tudo errado os cálculos. Se bateu certinho, pronto. O valor que a gente quer, que é o valor de entropia, vai dar certo. É o nosso foco. Bora lá. O que diz então nessa parte? Ao final da construção da equação, você pode, eu vou botar entre aspas, somar os elementos do mesmo lado e subtrair os elementos do lado oposto. Aqui, do mesmo lado, vou até botar, ó. Gente com reagente, produto com produto. Posto, que seria aqui, reagente com produto. Ou produto com reagente, né? Acho que ficou claro essa partezinha aqui, a gente não vai precisar desse cara escrevendo isso. Tá, gente? Então, a segunda parte é justamente essa, é fazer esse cálculo nesse quesito. Eu tenho aqui alguns exemplos de equações para a gente fazer, para fixar esse conteúdo. Eu vou pegar, então, 2 exemplos apenas e a gente vai trabalhar esses 2 exemplos, tá? Depois eu vou mandar uma lista de atividades. Na hora dessa lista de atividades, vocês fiquem espertos, porque eu tenho acho que a primeira equação, o primeiro exercício que tem, ele tem um grau de complexidade, porque você tem que olhar para as estruturas e você tem que adivinhar o que é que tem que fazer. Não é bem adivinhar, né? Adivinhar é um termo muito errado para isso aqui. Você tem que analisar e ver o que é que tem que ser modificado. Você tem que estudar, tem que desvendar. Literalmente é um enigma quando a gente tem essas equações, a gente precisa fazer. Bora lá então. Eu vou montar aqui as equações químicas. Tá? Vai ser essas daqui, ó. Vamos lá. C2H4 mais 3 vezes O2 vai gerar 2 CO2 mais 2H2O. E o ΔH, vou botar ΔH1 aqui, vai ser menos 1410. Afinal, é uma entalpia de combustão, né? Tem oxigênio, formou gás carbônico e água. Material orgânico aqui, entalpia de combustão, que é o etanol, para ser mais exato. Etanol não, é o etano. E embaixo que nós vamos ter o etanol. C2H6O mais 3O2 vai gerar 2CO2 mais 3H2O. Algo me diz que tem um valor errado aqui nessas equações. Eu vou fazer até o cálculo dela aqui. 2 carbonos, 2 carbonos, 4 hidrogênios, 6, 4, 6. Perfeito. 2 carbonos, 6 hidrogênios, 4, 7, 6, 7. Tá, eu que estou errado, né? O valor está certo, sim. Menos 1367. Estava balanceando as equações, tá, gente? E aí, ou seja, eu vou até identificar aqui, ó. Esse aqui
é a etapa 1. E essa de cá é a etapa 2. Olha o que acontece. Ele me deu a equação global. Essa aqui, ó, C2H4 mais H2O vai gerar C2H6O. Essa daqui é a equação global. E o ΔH, que eu vou botar total, né? Eu vou botar o T aqui para ficar evidente que é o total. É um valor que eu quero descobrir. E aqui, botar, né? A equação. Até meu nome tá até passando por cima aí, ninguém fala nada. Tô de olho. Aqui é o que nós chamamos de equação global. Olha, como é que a gente resolve então esse problema? Deixa eu fazer a cópia disso daqui e mandar para vocês. Ô, professor, tá gravando a aula? Tô sim. Aqui, gente, vocês fiquem tranquilos em relação à gravação, porque se eu cometer o erro de não gravar aula com vocês, eu vou fazer aula com outras turmas. E eu faço elas, eu não gravo uma vez e mando para as outras turmas, eu faço. E aí eu mandaria as outras aulas, tá bom? Eu mandei só uma das equações aqui, né? Deixa eu ver se eu mandei aqui. Não mandei, não. Vou bater outro print agora mais completo. Inclusive, os prints que eu tô botando lá no grupo de vocês, depois vocês falam, vocês olham, professor, o print ficou ruim, me avisa até hoje mesmo, porque senão eu não vou ter como bater outro print, não. Porque essas aulas eu apago depois que eu faço elas. Bora lá. Esse aqui, gente, é o primeiro exemplo, tá? Vou até identificar aqui, ó. Exemplo 01. É um exemplo que a gente vai mostrando como é que se faz esses cálculos. Cara, tá. Pronto, fechou a primeira parte. Dicas, como é que eu inicio esses cálculos? Olha, a parte básica para começar esse cálculo é você identificar um elemento que tenha na equação global e que só tenha em uma das equações. Então, simplesmente você vai olhar elemento por elemento e vai descobrir. Olha aqui, ó, o C2H4. O C2H4, já bato o olho e já acha aqui, ó, C2H4. Ele está em outro lugar da equação? Não está. Ele está na equação de baixo? Não está. Então, esse elemento eu vou usar para poder organizar minha equação. Agora, já vou organizar ela aqui embaixo, tá, gente? Vou estar até de azul organizado. O que é que eu preciso ver? Olha, o C2H4 na minha equação global está do lado dos reagentes. Aqui está do lado dos reagentes. Ok. Na minha equação global, eu tenho 1 mol de C2H4. Aqui eu tenho 1 mol de C2H4. Cara, se está tudo igual, eu simplesmente não vou fazer nada, eu só vou copiar a equação. Tá? Então, essa primeira equação, eu simplesmente vou estar aqui, ó, vou até escrever. Eu vou copiar como está. Ou seja, eu não vou mexer nada. Eu vou só copiar como está. Tá? Vou copiar depois agora, eu vou montar aqui. A segunda, eu vou olhar aqui, ó, H2O. H2O é triste, né? H2O, água. Aí eu vou olhar. Olha, gente, primeira equação tem H2O? Tem, tá aqui. Segunda equação tem H2O? Tem, tá aqui. Cara, eu tenho nessa equação um elemento que aparece mais de uma vez nas equações das etapas. Esse elemento eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente esqueço ele, deixo aí, porque pensa aí no contrapé que é você ter que organizar isso daqui de acordo com o que está aqui. Você vai se perder feio. Então, se eu achei um elemento químico que ele apresenta em mais de uma equação, eu simplesmente não faço nada, eu ignoro ele e parto para o próximo. O próximo elemento químico é esse daqui, ó. C2H6O, que é o etanol. Eu olho para cá, na primeira equação não tem C2H6O. Eu olho na equação de cá, eu tenho C2H6O. Agora o que é que eu vou olhar? Ele está de que lado? Olha, na equação da etapa, ele está no reagente. Na equação global, ele está no produto. Então, essa equação aqui, eu preciso passar esse lado para o produto. Então, a primeira coisa que eu sei é que eu vou inverter. Por que inverter? Porque eu tenho que tirar do reagente e passar para o produto. Mas, segunda coisa que eu tenho que olhar. Quantos mols de H2, C2H6O tem?
Aqui temos um mol, né? Apesar de não estar expresso o número, a gente sabe que quando não está expresso é 1. E do lado de cá, a mesma coisa, 1. Então, eu não preciso fazer multiplicação nem divisão. Perfeito. Para montar minha equação, eu só vou copiar a de cima e inverter a de baixo. Ótimo, então. Bora lá. C2H4 mais 3O2 deu 2CO2 mais água, mais 2H2O. E o ΔH1 é exatamente o mesmo valor, né? A gente não alterou nada, então eu simplesmente copio. No 2, eu inverti. O que era reagente agora é produto e o que era produto era reagente. Então eu já vou pegar os produtos e passar para cá. Vai dar 2CO2 mais 3H2O e vai formar o quê? Esse de cá, né? C2H6O mais 3O2. Tá? E o ΔH2, cara, eu inverti. Se eu invertir, o ΔH inverte. Se aqui estava menos e eu inverti, ele ficou mais 1367. Tá? O que importa para a gente nesse problema são esses dois valores. São esses dois valores aqui. Ó. Tá? É isso que importa para mim. Então, se esses dois valores eu consigo já resolver com eles, eu já remato a equação. Tá? Simplesmente já sei. Se eu sei que está certo o que eu fiz, eu sei que está certo aqui, eu simplesmente posso ir direto para isso daqui. Ó. ΔHT vai ser igual a ΔH1 mais ΔH2. E aqui eu já mato a equação. Tá? Só que, para fins didáticos, a gente tem que estudar isso daqui e ver como é que funciona. Aí, o que acontece agora? Eu vou eliminar os elementos que eu sei que tem iguais. Eu sei que tem 3O2, aqui tem 3O2. Eu tenho 3 moléculas de oxigênio nos reagentes, na equação 1. 3 moléculas de oxigênio no produto da equação 2. Então, eu posso simplesmente cortar. A mesma coisa com o CO2. Eu tenho 2 moléculas, nesse caso, na equação de cima nos produtos e na de cá dos reagentes. Eu corto. Tá? A água, eu tenho igual também. Mas, lembre, subtração. O que é que eu estou vendo aqui? Eu tenho 3 moléculas aqui e eu tenho 2 moléculas aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair. 3 menos 2 dá 1. Então, em vez de esse 3 aqui, a gente vai ter 1. E aí, a gente vai para a nossa equação final. C2H4 mais, aqui, uma molécula de H2 vai gerar C2H6. Montei minha equação geral aqui. Montei minha equação. Como eu falei aqui, a gente antecipou que a gente poderia já chegar nisso daqui. E aí, como é que eu vou dar o retorno, a resposta? Vou botar aqui, ΔHT, é o total, vai ser igual a H1, que é menos 1410, mais 1367, certo? E o valor vai ser quanto? Vai ser menos 43 kJ por mol. Tá, gente? Receberam passo a passo para fazer, que é seguir regrinha por regrinha para a gente poder fazer. A ideia é fazer etapa por etapa. Não tenta pular etapa, não tenta acelerar o processo até vocês entenderem. A gente acelera o processo depois que vocês sabem o que vocês estão fazendo, entendeu? A gente não vai acelerar o processo sem saber. Tá? Lembre que uma receita de bolo, como é que a gente faz uma receita de bolo? Tá lá com a receita e vai acompanhando, né? Toda a receita o tempo inteiro. Só que chega um momento que você não precisa mais das receitas. Quando você não precisar mais da receita, você já olha e vai fazendo. Nesse primeiro momento que vocês estão agora, vocês precisam da receita, tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Eu ampliar aqui para poder tirar um print melhorzinho. Tranquilo, Clarice. Pode ficar tranquilo, tá? O importante é acompanhar a aula. E, né, gente, eu tô vendo tanto aluno reclamando, dizendo que o celular descarregou. Tá faltando um pouquinho de planejamento aí, né? Você sabe que tem aula, deixa o celular carregando à noite. Ah, professor, meu celular não aguenta a bateria. Caramba, eu também não tá aguentando mais não. O que é que eu faço? Eu deixo na tomada.
Aqui o celular tô dando para você, já tá na tomada carregando, não tem como fazer. Eu já falei, né, que eu uso o celular como câmera. Eu vou até inverter ele para ver se eu consigo usar outra câmera, ver se fica legal a qualidade. Bora pro segundo exemplo. Vamos lá. Eu tenho 3 equações nessa de carro. CH4, ela virou carbono, tá? Mais 2H2, carbono grafite, né? Não vou especificar porque não há necessidade. Tá? Mais 17,9. Os números já são quebrados aqui. A segunda equação que eu tenho, 2H2 mais O2 gerou 2 moléculas de água. O ΔH disso daqui vai ser menos 136,6. E último, eu tenho um carbono mais O2 que gerou CO2. E o ΔH disso daqui vai ser igual a menos 94,1. Tá? Lembra aqui, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Embaixo ele me deu minha equação global. Essa de cá, ó. CH4 mais 2O2 vai gerar CO2 mais 2 moléculas de água. E aí, né? ΔH total, eu tenho que descobrir. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3. ΔH total que eu tenho que descobrir. Esse é o último exemplo que eu vou usar com vocês, tá bom, gente? Pronto, tenho aqui tudo certinho, tudo montado. Minha equação global, vou até descrever aqui, né? Deixar escrito. Minha equação global é a equação que eu quero chegar com as equações de cima. Tá? E aí eu vou fazer os estudos que eu falei para vocês. Eu vou botar a equação tudo em azul. Primeiro eu vou olhar de cá, ó, o CH4. O CH4 eu tenho aqui. Eu não tenho mais nenhuma equação. Ótimo. Quantos mols de CH4 eu tenho? 1. Aqui é 1. Cara, se é tudo igual, eu vou botar aqui, ó. Não mexe. Quando eu boto não mexe, significa que eu vou simplesmente copiar do jeito que tá. Bora aqui. Segundo composto, oxigênio. Cara, tem um oxigênio aqui, tem um oxigênio aqui. Achei em mais de um lugar, esqueço, não mexo, passo para a próxima. Terceiro composto, o CO2. Eu tenho CO2 aqui? Não tenho aqui, eu tenho aqui. Ótimo. Nesse caso, o CO2 está no mesmo lado? Está no mesmo lado. Tem a mesma quantidade? Tem a mesma quantidade. Então, simplesmente, eu não mexo também. Não vou alterar se... Oh, botei errado ainda, né? Eu não vou alterar isso. Eu simplesmente não mexo. A equação está essa aqui, a equação do CO2. Por último, nós temos aqui agora a água. Eu tenho 2 mols de água. Eu olho para cá, não tenho água. Eu olho para cá, ó, tenho 2 mols de água. E olho para cá, não tenho água. Uma equação só, em uma linha só, perfeito. Eu tenho 2 também, ó, mesma quantidade. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. Por quê? Porque essa vai ser o problema mais fácil que a gente vai resolver. A gente não vai mexer em nenhuma equação, porque está tudo exatamente nos seus devidos lugares. Eu só preciso juntar elas e somar. Cara, tá tão fácil esse processo que eu só vou copiar elas e vou fazer a soma delas aqui embaixo. Eu não vou nem me esquentar muito com isso. Vou copiar legal aqui. Então observa aqui, ó. Eu simplesmente só vou copiar essas equações e vou montar minha equação global. Então, bora lá. Olha, eu tenho carbono desse lado, carbono desse lado. Tecnicamente, eu corto, tá? Eu tenho 2 hidrogênios dos produtos, eu tenho 2 hidrogênios dos reagentes. Subtraio, cortei. Agora, oxigênio, eu só tenho desse lado de cá, então eu vou somar. Água eu só tenho um desse lado, gás carbônico desse lado, pronto. Tudo certinho aqui agora, bora para nossa equação global, vai ser como? Vou copiar aqui, né? CH4 mais, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Os 2 estão no reagente, então eu somo.
Professor, e se os dois estivessem nos produtos, você também somaria. Você só subtrai se um estiver no reagente e o outro estiver no produto. Como eu tenho 1 mol mais 1 mol, eu vou ter 2 mols de O2. E aí vai formar o quê? CO2 mais aqui 2H2O. Observa que a minha equação global bateu certinho com a minha equação aqui, ó. A minha equação que eu construí bateram certinho. Então significa que está tudo ok. Terceiro passo e último passo, o ΔH total vai ser igual ao quê? ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Certo? Nosso passo vai ser esse aqui, ó. E aí, quando eu ter registrado aqui os ΔHs, eu vou puxar para cá os valores. Então, basicamente, o ΔH total vai ser o quê? Vai ser mais 17,9 menos 136,6 menos 94,1. Como eu falei para vocês, como a gente não precisou mudar nada, a gente simplesmente vai fazer a soma desses valores. Então, o meu ΔH dessa equação global vai ser quanto? Vai ser menos 212,8 kilojoules. Tá? Com isso, a gente encerra esse exercíciozinho aqui. Ó. Esse segundo exemplo. Bom, gente. E aí, alguma dúvida sobre o conteúdo? Já mandei todos os links para vocês aqui, mandei todos os arquivos. Povo, alguma dúvida? Aproveita agora. Porque a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma lista de exercícios para vocês fazerem agora, nesse momento de que temos de aula, da aula assíncrona. Alguma dúvida? Última pergunta, senão eu já vou organizar aqui o conteúdo para enviar para vocês. Não. Não bonito, não. Firme! Pronto, cara, vou fazer então o seguinte, ó. Vou encerrar a gravação agora.